Droguinhas, aluno nota zero, brincalhão, você olha e diz, esse cara não tem futuro. Mas algo acontece, 3 anos após o ensino médio, você se encontra com um cara. E, pela tua surpresa, ele tá super bem de vida. Ele tem carro, casa, tem uma mulher super linda que parece uma supermodelo, tem 3 filhos. E a mulher dele é tão linda que parece que só aceitou ele devido à grana, porque ele tem muita grana. E tudo isso enquanto você reprovava 3 vezes na universidade. Descobriu que afinal de contas você era o queridinho do professor. Todo depressivo, com um braço maior do que o outro, ferrado, sem grana e numa depressão profunda. Agora sério, por que pessoas burras se dão bem na vida enquanto as inteligentes simplesmente se ferram? Meti um emoji aqui engraçado para fazer contraste. Mas vamos ao que interessa. Por quê? Muitos de nós temos vários exemplos de pessoas, né? Nós temos muitos exemplos de pessoas inteligentes e talentosas que fracassam e fracassaram na vida. Você mesmo deve ter um primo, um vizinho, um amigo, ou mesmo até você tenha fracassado já na vida várias vezes, mesmo sendo talentosa, mesmo sendo inteligente. Ao passo que conhecemos pessoas talentosas e inteligentes que fracassaram, também conhecemos pessoas extremamente burras, ou, para não diminuir muito, né, menos dotadas que nós, mas que você vê que eles fazem coisas que você não consegue. Mas como assim? Se eu sou mais inteligente, mais talentoso, e ele faz? Porque ele simplesmente teve esses 3 elementos que eu vou te passar nesse vídeo. Então, fique atento e vamos para o que interessa. Primeira coisa que deve-se ter em conta é que a pessoa deve explorar as opções. Pessoas mais inteligentes tendem a analisar as opções em vez de explorá-las. E analisar não é um erro, mas torna-se um erro quando você só analisa, quando você só estuda as opções. Isso é notório várias vezes se a pessoa se pergunta quantas e quantas vezes já explorou um negócio, se calhar milionário ou bilionário, segundo as suas análises, e não fez. Quantas vezes já pensou em começar um vídeo no YouTube, se calhar, um canal no caso. Quantas vezes já pensou fazer um negócio, mas não começou? Então, é isso que a pessoa deve ter em conta, explorar as opções. Certo dia, eu ia lá jogar futebol com meus amigos e naquele jogo fui péssimo. E ele disse, paz, talvez o teu talento não está no futebol, está no basquete. Só que você nunca tentou basquete. Tá a ver? Então, pessoas menos talentosas, menos dotadas, elas dão conta que tem que explorar outras opções. Paz, elas já sabem, aqui na escola eu não sou bom, eu vou ter que ser bom noutra coisa. Ele tem que se validar de alguma forma. Pessoas inteligentes se validam aí entre os familiares, colegas, enfim. Isso lhes mantém tranquilos. Já pessoas menos dotadas, menos inteligentes, elas têm que ser agressivas. Elas entendem isso. Então elas exploram muita coisa. Então, para resumir aqui, explore as opções. Tem muitas opções. Hoje em dia vivemos num mundo cheio de opções, por mais que não seja visível. Talvez você na programação és um cara tipo bomba. Mas porque não fazes, não vais descobrir. Tem coisas que você nunca vai descobrir enquanto você não explorar. E
para te dar um exercício prático rápido que você vai aplicar, porque aqui estamos a falar sobre o quê? Sobre filosofia de vida, e a vida é prática, então vou te dar algo prático aqui. 70, 20, 10 é o que temos aqui. 70, 20, 10, o que é que significa? Que 70% das coisas que você pensa ou quer fazer, tu vais ter que ser prático. Quero fazer um vídeo no YouTube, quero começar um canal no YouTube. Em vez de pegar e começar a estudar muito, faz o seguinte: 70% prática, 20% de estudo e 10% você vai se relacionar com aqueles que já fazem aquilo. Você vai aí mergulhar com aqueles que já fazem aquela coisa. Então 70% praticando, só 20% estudando. Para você entrar no Excel, para você fazer uma planilha básica de vendas, não é necessário tu saberes que isso é uma variável, que isto é uma célula. Tem pessoas que nem sabem, mas fazem, porque é 70% prática. Um tio mecânico, ele não teve que ir fazer a universidade de mecânica lá, saber o nome de cada peça e como é que o motor funciona, em que ano o motor foi inventado, quem inventou. Ele não precisou fazer isso. O que é que ele precisou fazer? Na verdade, ele fez mesmo 90% prática e 10% teoria. Até tem outros tios que são 99% prática. Então é isso, 70% faça prática, 20% faça teoria e 10% vá se relacionar com aqueles que fazem a mesma coisa que você. É isso que vai te fazer ir mais além. Ponto 2. Você vai errar feio. Essa é uma coisa que as pessoas que menos dotadas e menos inteligentes tenham na mente, e que por mais curioso que seja, por mais contraditório que seja, lhes faz ganhar na vida. Porque você pensa que a vida vai ser 1, 2, 3 de tá ganho. Não, a vida não é linear. Faço aquilo, faço isto e depois ganho. Vamos supor que você começou aí se calhar a fazer um curso de informática e tu estás a se preparar para entrar no mercado de forma a ser programador ou designer. E você pensa, vou fazer o curso, após fazer o curso vou criar portfólio, depois de criar um portfólio vou fazer um estágio voluntário e depois estou rico, e depois tenho um emprego, depois tenho sucesso. Te informo, ou seja, eu vou te deixar mesmo triste aqui de te dizer que estás totalmente errado. Porque a vida não é linear, acontece muita coisa. A vida é mais ou menos como este desenho aqui, esse rabisco aqui. Você faz o curso, durante o curso acontece várias coisas que vão tentar te parar, você vai embaixo. E depois, para chegar no ponto 3, acontece um montão de coisas. E depois, geralmente, os ganhos são ligeiramente abaixo daquilo que você pensava. Então, a vida é muito como isso aqui. É muito como isto aqui. É um emaranhado. A vida é um emaranhado. E qual é a habilidade que você vai ter que desenvolver? Vai ter que desenvolver a habilidade de resolver problemas. E vou falar também do vídeo sobre masculinidade. O próximo vídeo do canal vai ser sobre masculinidade e vamos tocar profundamente neste ponto. A característica que torna homem. Mas enfim, é resolver problemas. Você vai ter que se tornar especialista em resolução de problemas. Não estou a falar problema de matemática, que é problemas da vida. É essa característica que vai te fazer chegar ao sucesso. Senão, vais parar rápido. Nos primeiros erros, vais querer travar. Vais pensar que você, Deus é que está a te castigar. Mas enquanto não, a vida tem essa característica. Possa ser que tudo seja linear, mas o mais expectante é isso aqui. O número 3. Manipule outras variáveis. Como assim manipule outras variáveis? Você tem que entender que há outras variáveis no tabuleiro da vida. Não são só habilidades técnicas
que a pessoa tem que desenvolver para ter sucesso na vida. Há outras variáveis, algumas estão no nosso controle e outras nem estão no nosso controle, simplesmente devemos aceitar. Aí a gente vai desenvolver resiliência, o controle emocional, porque tem coisas que vão sair do eixo sem sequer a gente ter o conhecimento. Por exemplo, criaste uma empresa e por acaso vem uma crise. Criaste uma empresa e você é roubado naquela empresa. São variáveis que você não pode manipular. Mas vai ter variáveis que você vai ter que manipular. Como? Quais são as variáveis que você vai ter que manipular? Talvez esse Zé Droguinha aqui, ele manipula uma variável. Ele sabe que eu não sou inteligente, eu não sou talentoso. Então, ele é engraçado. Ele é sociável, ele sabe socializar, ele sabe que eu tenho que chamar a atenção de alguma forma. Então ele dança, ele fala coisas engraçadas, ele é aquele cara que quando tá na turma você sabe que esse arrisca o futuro dele por nós, ele nos faz rir. Então ele desenvolve outras habilidades, ele vai dominar outras variáveis. Por exemplo, tu és uma pessoa careca. Sabes que a tua aparência não está lá. Se consideras uma pessoa feia, o que tens que fazer? Domina a variável da grana. Vais ter que ter dinheiro. Sei que não é uma coisa fácil, mas vais ter que ter dinheiro. Se queres ter mulheres bonitas, se queres ter uma aprovação social melhor, vais ter que dominar a variável da grana. Pode ser um cara assim não dotado muito de beleza, mas um cara engraçado. Então aí você se safa. Agora se fores engraçado, teres dinheiro, teres um bom físico, se calhar você entra aí na academia, você pode estar assim, tipo, em comparação com caras que já nasceram bonitos assim, digamos assim, né? Agora, és feio, és pobre, és burro e és mais depressivo. Te lamento dizer que vais parecer assustador, nem vais parecer nada atraente, nem coisa do tipo, vais parecer assustador. Então tens que desenvolver outras variáveis. E quais são as variáveis que você tem que manipular? Não sei. Depende do teu contexto, depende da tua história. Isso vai depender muito de ti. Você vai ter que aprender a fazer uma leitura do que é que você tem, o que é que você não tem. E quais são as variáveis que você pode manipular para compensar. O cara baixinho, ele vai manipular a variável da confiança. Geralmente pessoas baixinhas são muito confiantes. Por quê? Eles podem ser subestimados pelo seu tamanho. Então é uma variável que eles dominem. E assim terminamos o nosso vídeo e tivemos 3 pontos principais, dos quais ficam em nossa mente: explorar as opções. Vamos ter que ser práticos. 70, 20, 10. 70% prática, 20% teoria e 10% vamos nos relacionar com aqueles que estão dentro. Segundo, vamos ter que aprender a gerir problemas e saber que vamos errar e que o processo da vida não é linear. E terceiro, saber manipular outras variáveis. Então, seja bem-vindo ao meu canal Filósofo Palito. Se gostou, deixa o like, comenta, se inscreve e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Então, é isso que eu tenho para ti. Isso aqui é um canal focado em filosofias de vida. Aqui você vai entender mentalidades práticas que vão ajudar você a mudar de vida. Bye bye e vejo você no próximo vídeo.